Bom dia, pessoal, aqui professor Elton, iniciando com mais uma cápsula diária de história, hoje quinta-feira, 23 de julho de 2020, hoje então dia do policial rodoviário. Vou iniciar falando já de alguém que nos deixou, né? Então em 2014 nos deixava aos 87 anos o poeta e escritor Ariano Vilar Suassuna, né? Escritor brasileiro, nordestino, autor das obras O Alto da Compadecida e o Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um grande defensor da cultura do Nordeste do Brasil, detentor de um grande senso de humor e deixou como marca algumas célebres frases como: a humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Grande figura, Ariano Suassuna. Bom, na história, então em 1840, ocorreu nesta data a Declaração da Maioridade, também conhecida como Golpe da Maioridade. Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, cujo nome de batismo era Dom Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga. Ufa! Filho de Dom Pedro I, da Casa de Bragança, torna-se então imperador do Brasil com 14 anos de idade. É isso aí, 14 anos de idade. Tinha o nosso Dom Pedro II quando o assume como imperador do Brasil. A ideia de antecipar a maioridade já havia surgido no cenário político da corte desde 1835. Os escravocratas e proprietários de terra estavam assustados com as inúmeras revoltas sociais que estavam ocorrendo no Brasil aí, desde a descentralização do período regencial. Então, quando o Dom Pedro I teve que voltar para Portugal para reivindicar o poder lá, porque o irmão dele, o Dom Miguel, estava dando um golpe lá nas cortes portuguesas e querendo assumir o poder, o Dom Pedro I se mandou de volta para Portugal e deixou aqui no Brasil o Dom Pedro II para assumir o poder. E deixou o José Bonifácio como regente, então, como tutor do seu filho Dom Pedro II. E daí o Brasil ficou vivendo um período regencial. E foram nomeados, então, presidentes para as províncias. E houve uma espécie de descentralização do poder nessa época. E algumas revoltas sociais estouraram. E daí não tinha mais aquela figura do imperador. Então a coisa ficou meio assim, ao Deus dará, né? Então, não tem um imperador que manda, não tem... Então, algumas revoltas sociais, então, estouraram, né? Então, o restabelecimento da autoridade monárquica era visto como uma solução para resolver essa crise política aí. Então, algumas revoltas surgiram, né? Quais foram essas revoltas? Ora, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve a Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845, né? Na região do Grão-Pará, que é lá no estado do Pará, do Maranhão e uma parte do Amazonas ali, a gente teve a cabanagem, né? Que durou de 1835 a 1840. E na região da Bahia a gente teve a Sabinada, que durou entre 1837 e 1838, né? E então, tanto para os progressistas como para os conservadores da época, era necessário impor a ordem. E de que maneira iam impor a ordem? Ora, a única solução que eles encontravam era antecipar a maioridade do Dom Pedro II, né, e restaurar a figura do imperador, né, colocando no trono o menino Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II. Né? Então eles anteciparam a maioridade, que lá na Constituição de 1824 estava prevista que a maioridade só podia ser com 21 anos, então eles já tinham antecipado para 18, depois para 15 e resolveram, não dá para esperar. Então lá nomearam o Dom Pedro II com 14 anos de idade e ele virou imperador do Brasil aos 14 anos de idade. E ele vai ser imperador até 1889, quando vão proclamar a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Tá? Bom, em 1921, então foi criado formalmente o Partido Comunista da China,
no primeiro Congresso Nacional deste partido lá na China. Então, em 1929, o governo fascista na Itália, comandado por Benito Mussolini, proibiu o uso de palavras estrangeiras. Olha só. E já aqui mais perto do nosso período aqui, então em 1988, a banda de rock Guns N' Roses tem o seu estouro com o sucesso Sweet Child O' Mine, né? Então essa música foi construída através de um riff, né, um dos mais famosos aí da história, de abertura do Slash, o guitarrista, né? Então, que considerou uma ideia boba ali do Sweet Child O' Mine, ali, fizeram a música de qualquer jeito, deixaram uma ideia boba. E não é que a música estourou e virou o hit número 1 no dia 23 de julho de 1988. Por coincidência, essa data, 23 de julho, também é aniversário do Slash, né, que hoje está completando 55 anos, vejam só. Né? Então, nessa data, 23 de julho de 1988, a música Sweet Child O' Mine alcançou como hit número 1, né, no ranking lá da revista Rolling Stones, na Blender e na BBC, e em outros meios e revistas, olha só. Virou um grande clássico do rock aí, né, a partir desta data, e alçou o Guns N' Roses a outros voos. Né? Então, em 1993, voltando para o Brasil, nós tivemos uma grande tragédia que marcou a história do nosso país, que ficou conhecida como a Chacina da Candelária. Então, 8 crianças e adolescentes foram mortos no centro do Rio de Janeiro, né, no que ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Pouco antes da meia-noite, 2 veículos com placas cobertas pararam na frente da Igreja da Candelária. Seus ocupantes desembarcaram e atiraram contra dezenas de pessoas, a maioria adolescentes, que estavam dormindo nas escadarias da igreja. Posteriormente, as investigações descobriram que os autores dos disparos eram milicianos, para você ver que as milícias não vêm de hoje. Como resultado, 6 menores e 2 maiores morreram. Várias crianças e adolescentes ficaram feridos. Segundo os estudos realizados por associações ligadas à organização Anistia Internacional, 44 das 70 pessoas que dormiram nas calçadas daquela região perderam a vida de forma violenta depois desse atentado. Todas as vítimas eram pobres e negras. Pois é. Então foi uma limpeza que essas milícias estavam fazendo no centro do Rio de Janeiro. Eles chamavam isso de limpeza. Depois das investigações, esses milicianos foram presos e condenados. Alguns chegaram a pegar mais de 200 anos de cadeia. Né? Os 3 principais condenados eram integrantes das forças policiais do estado do Rio de Janeiro. Certo? E o nosso vídeo já se alongou demais, encerrando por hoje mais essa cápsula diária de história. Uma excelente quinta-feira a todos e fiquem com Deus. Um abraço.